Então, hoje, temos um tema de suma importância que o Senhor nos entregou com toda honestidade aqui, podemos falar, porque eu estava caminhando, correndo por lá, e vinha uma frase na minha cabeça, toda hora assim, olha as coisas. Aí eu olhava as árvores, as coisas que estavam ao meu redor onde eu estava, e tudo isso aí está pronto para te dar, desde que você queira. Quê? E essa frase ficava bombardeando a minha cabeça. Bombardeando, bombardeando e bombardeando. E a conclusão é que a criação, a natureza, diga a natureza, ela está prontinha para te dar tudo quanto você necessita. Desde que você esteja pronto para admitir, para receber aqui, ó. Põe a mão aqui, aí. O problema é aí, o segredo é aí, a chave é aí. O assunto é aí. Isso aí é o que vai prevalecer. É aí que vai prevalecer. Né? Então, essa era a frase. A frase ficava bombardeando a minha mente. Então, hoje o tema, né? O desejo da criação. Olha lá. E o Wagner falando coisas que nós estamos preparados para o nosso corpo, com todo esse conhecimento que ele fala e tal. E o tema é esse. O desejo da criação. Você sabia que a criação tem um desejo? Por que ela tem um desejo? Porque ela é perfeita. Você já reparou? Você planta uma sementinha daquele abacateiro lá, que você tem na sua casa, e daqui a 7 anos, parece que a profecia para o abacateiro é 7 anos, aí ele dá o fruto dele. Aí você pega aquele abacate, que é o chamado ouro verde, fora a esmeralda, claro, mas o ouro verde para alimentação, você pega o abacate, e aqui no Brasil, a gente amassa, bota açúcar, né? Bota açúcar, bota não sei o quê, ou bate no liquidificador, não sei o quê. Aí a minha esposa faz assim, quando vê eu comendo abacate doce, ela faz, eca! Por quê? Porque lá os hispânicos comem com sal e azeite. Aí eu aprendi, porque lá em casa a comida é bem diferente, eu aprendi abacate salgado, falei, não sei não, hein? Mas agora já não dá para viver sem isso. Aí bota um azeitinho assim, um salzinho, pá, come um abacatinho ali gostoso pra caramba. Aí de sobremesa eu vou lá e pego o pedaço que sobrou e boto açúcar e como. Então, quem saiu ganhando? Eu. E agora eu como os dois. Mas o que eu estou falando é que você vai e planta um caroço de milho, um caroço de feijão, na terra, e não precisa nem dar muita atenção para ela. Verdade? Você gosta de cultivar e vai lá e prepara um adubo melhor e tal, e ele vai, germina, a semente morre, germina, vai, tal, cresce, floresce e dá o seu fruto. A natureza é perfeita. Né? Aí está calor, daqui a pouco chove. Aí quando chove, a tua visão melhora, porque a chuva limpa o ar, tira as impurezas do ar e as cores ficam mais nítidas, assim. A natureza é perfeita, perfeita. Na Amazônia, não chove por causa das árvores, é o contrário, é que eles não vão dizer isso. Mas tem árvore porque chove. Então as árvores lá nunca vão acabar. Não é porque tem árvore que chove, é o contrário, é perfeito. Ali chove porque tem árvore, tem mata, é diferente, o assunto é diferente ali. Então, você vê
que a terra te dá tudo aquilo que você precisa. A natureza te dá o calor do sol, te dá tanta coisa, se você for parar para analisar aí, né? Então ela está pronta para te dar absolutamente tudo quanto tua mente admitir. Aí é que está o problema. Por quê? Porque você duvida das coisas somente até o dia que a tua mente aceita. Já reparou isso? Com tudo, eu estou falando de tudo. Você duvida das coisas somente até o dia que a tua mente aceita, admite, comprova. Isso é verdade. Aí você já não duvida mais daquilo, né? Porque você se acostumou a caminhar nessa terra dessa maneira. Então hoje eu vou misturar aqui uma porção de assuntos propositalmente para fazer você pensar. Quantos estão de acordo com isso? Misturar uma porção de assuntos bíblicos, claro, para fazer você pensar nesse assunto e ver aí como é que você vai viver daqui por diante. Eu recebo que você entra numa nova etapa aí na tua vida. Que essa é a minha ocupação. Toda reunião que eu venho para cá, eu venho confessando que a igreja vai entrar numa nova etapa, não só de prosperidade, não, mas uma etapa de entendimento, que vai fazer você caminhar como um ser superior que você é. Claro que você é superior. Se diz que Deus ama mais você do que ama o passarinho. Só que nós aprendemos a pensar de nós mesmos, e a graça pega você assim, vai te fazendo assim, 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 até que você receba, no teu entendimento, quem realmente você é em Cristo Jesus. Você tem um valor inestimável para o Senhor. Você foi levantado por Ele e escolhido por Ele para apresentar para as pessoas algo que só você pode fazer. Ele escolheu você para apresentar às pessoas a palavra da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado. Eu não sei se você já se deu conta disso, de quanto vale isso na tua vida, né? Então vamos a Gênesis capítulo 1, verso 31. Já está aí. Se você tem Bíblia, seria legal você acompanhar. Se você não tem, temos o auxílio de luxo, né, do projetor, graças aos abençoados que se dedicam aí a me ajudar nesse aspecto. Aí está falando da criação, da natureza, e viu Deus tudo, porque aí está falando já no último momento da criação, então está falando tudo, porque as outras coisas já haviam acontecido, as outras criações já haviam acontecido. E viu Deus tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Ali, grifado, né? E foi o sexto dia. Aí. Se você olhar a tua Bíblia, antes, lá no verso 4, quando ele criou a luz, diz que era boa a luz. E viu Deus que a luz era boa. Lá, depois da separação de água e terra, diz assim, e viu Deus que era bom. Aí depois lá, a terra produziu erva, no verso 12, e diz, e viu Deus que era bom. E depois, no quarto dia, depois que fez os luminares e as outras coisas, né, o menor, o maior, para iluminar e tal, aí diz assim o verso 18, e viu Deus que era bom. Aí no verso 21, quando criou as baleias, os répteis, almas viventes das águas e tal, aí diz assim no verso 21, e viu Deus que era bom. Aí vai passando, e isso aqui é curioso, né? Porque depois, no sexto dia, quando Deus criou o homem, terminou toda a parada da criação, criou o homem, aí aparece isso aqui, já não é bom, é muito bom. Por quê? Porque a criação aí estava completa. Diga, completa. Diga para quem está do teu lado aí, completa. Então, até ali, tudo era bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. No verso 31, e viu Deus que era muito bom.
Então, apesar de não estar escrito especificamente aí algumas coisas, ok? Nós cremos que Deus criou todas as coisas que existem hoje em dia naquele tempo lá. Está de acordo comigo? Que quando Deus terminou a criação, Ele terminou a criação. Isso significa que tudo que existe, tudo que nós precisamos, já existe. Sempre existiu. Depois desse dia aqui, nada mais foi criado para acrescentar ou complementar. Aqui acabou a criação. Tudo que existe já havia sido criado. Tudo o que precisamos já existe. Ou será que tem alguém aqui que pensa que Deus está hoje em dia complementando alguma coisa? Ih, peraí, que aqui deu errado. Deixa eu aparar essa aresta aqui, porque falhou, foi mal e tal. Deixa eu consertar aqui. Não, porque se nós pensarmos assim, nós vamos estar negando o poder criador de Deus, que é o único, diga o único. Por isso é que a Ele toda a honra e toda a glória. Por isso que Ele não divide a glória dele com ninguém. Se aparecesse alguém que criasse alguma coisa, talvez Deus dividisse a glória dele com alguém. Mas como só existe um Criador, Ele não divide a glória dele com ninguém. Diga comigo, a Ele toda a glória. Então, abençoados e abençoadas, a natureza é perfeita e funciona completa, exatamente sob as leis que Deus determinou para elas. Né? Quando está muito calor, o sol bate na terra, a terra está úmida, aquele vapor sobe até uma certa altura, porque vai esfriando de acordo com a altitude, aí condensa e vira nuvem. Aquilo fica tanto, vai acumulando, daqui a pouco cai de novo. E aí o ciclo se repete. Então, abençoado, Deus já criou o possível. Diga, possível. Mas a pergunta é, o que é o possível para você? Sabe o que é o possível para você e para mim? É aquilo que Deus criou e que eu já me acostumei com aquilo. Ah, então era possível? Era possível. Mas antes daquilo ser aclarado, parecia impossível. Mas não era impossível, já estava criado, é que você não sabia. Então, e também criou aquilo que nós vemos e às vezes falamos, o impossível. Diga comigo, Deus criou o impossível também. Então Deus criou o possível e Deus criou o impossível. O possível é aquilo que você já conhece, que já experimentou. Aquilo que você já fez experiência e viu que funciona. Ah, isso é possível. E o impossível não é que ele não tenha criado, é que você ainda não experimentou. Muito bem. Então você pensa que não é possível. Porque assim te educaram. Assim nos ensinaram. Então nós andamos nessa briga, né? Daquilo que nós recebemos na nossa vida secular, humana, e aquilo que a nossa fé diz. Essa é uma batalha tremenda, e do resultado dessa batalha depende o sucesso da tua vida. E o tema é o desejo da natureza, da criação. Né? Vamos a 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4. O que o apóstolo Paulo fala sobre a criação? Né? Olha o que diz o Evangelho da Graça a respeito da criação. Porque tudo que Deus criou é bom. Está de acordo? Está de acordo. Tudo. Diga comigo, tudo. Tudo. Tudo que Deus criou é bom. E nada é de se desprezar se se recebe com ações de graças. Então já se sabe que tudo já está criado. Diga assim, tudo já está criado. Diga para quem está do teu lado, tudo já está criado. Tudo. Exemplo, a saúde do teu corpo já está criada. O Wagner estava falando isso aqui. Eu não sei de onde ele tirou esse contato comigo, porque é o que ele estava falando. Os cientistas hoje
já estão desconfiados que o teu corpo está preparado para cicatrizar sozinho, para ministrar a cura sozinho, para expulsar os objetos estranhos a esse corpo sozinho. Eu não sei se alguém aqui já pisou num prego de chinelo. Eu já pisei. Estava lá ajudando. Já pisei o pregão assim, e quando eu pisei foi com esse pé. Presta atenção nisso, para você ver que eu achei interessante aquilo. Depois, eu pisei, aí quando eu levantei o pé, estava numa tábua de 30, aquelas tábuas de obra, aí a tábua com peso, caiu no chão, e eu fiquei livre do prego e tal, mas sangrando. Aí tomei a injeção antitetânica, que Deus criou lá, mas o homem só descobriu depois. Olha aí, onde é que a gente já está chegando com essa ministração, né? Tomei antitetânica para ativar no meu corpo alguma coisa, para me proteger ali e tal. E passou o tempo, eu estou notando que está aparecendo um carocinho aqui em cima, bem aqui em cima, no lugar, em cima exatamente onde foi furado o prego, porque não atravessou meu pé, ele penetrou e ficou ali, não atravessou, tá? Mas eu estava de sandália, uma sandália havaiana, num chinelo e tal. Passou um tempinho, aquele carocinho começou a aumentar, e um dia ele fez assim. E o que tinha ali? Um pedacinho da borracha do chinelo. Falei, cara, essa borracha tinha que sair por algum lugar, porque ela não faz parte do corpo. E ele sozinho, o que fez? Se ministrou, se resolveu o assunto. Né? Muito bem, que tremendo isso. A saúde já está aí. Os médicos, às vezes, dão um diagnóstico para uma pessoa, seja de que religião for. Graça não é religião, ok? E dizem, olha, você está com essa enfermidade aqui está o laudo, aparece aqui. Aquela pessoa começa a passar por umas ministrações naquela forma espiritual que ela tem, com aquele grupo ou sozinha, e aquela força é tanta que quando o médico vai refazer a bateria de exames, o médico olha assim e fala, caramba, não entendi nada, não tem mais nada aí. Alguma coisa acontece que o corpo cura. Você lembra o que Jesus disse? Cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos do cego, falou, vai se banhar em tal lugar assim, e o cego viu. Aí Jesus falou para ele, eu estou curando você agora. Ou foi o quê? Alguma coisa acontece de forma abstrata em nós, que ativa em nós um poder que nós perdemos um dia. Quantos estão me entendendo aqui? Então, a saúde já está criada, a prosperidade já está aí. Quantos recebem a prosperidade? Em todas as áreas. Eu declaro esse ministério prosperado em todas as áreas. Eu quero chegar a colocar essa palavra na televisão. Nós vamos, eu gosto do nós. We can. Né? We can do it. Thank you. Então, abençoados, a prosperidade já está aí. Quantos creem nisso? Porque lá no verso 31, e viu Deus que tudo era bom, faltou prosperidade? Por isso é que Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida com abundância, porque por enquanto a coisa está feia. E parece que ninguém deu muita atenção a isso. Saúde, prosperidade, o equilíbrio da tua vida, da tua família já está aí. Porque, afinal de contas, a família é uma criação de Deus. O equilíbrio está aí, já está preparado, né? Então, eu queria te dizer uma coisa, olha, o homem não cria, o homem descobre. Como descobriu a penicilina.
Como descobriu as ondas no ar. Antigamente eu ficava fascinado, Valquíria. Por quê? Porque era o fax. Quantos conheceram o fax? Agora nem usa mais isso. Mas você pegava uma folha que você queria passar lá para o Roberto, ligava aqui o número, digitava, enfiava a folha por aqui, ele apertava um botãozinho verde lá, punha o fone no gancho, aí aquela folha que eu coloquei aqui, aparecia lá. Como é que pode isso? Não, o homem não criou nada, o homem descobriu. E quem criou? E viu que tudo era bom. E agora, vocês vão descobrir paulatinamente as coisas. Antigamente eu via Jornada nas Estrelas, eu estava lá e o cara falava com o Spock, né? Pegava um negócio assim e falava: alô, Spock, manda resgatar a gente aqui que nós estamos ferrados aqui, os monstros vão pegar a gente aqui nesse planeta estranho. E aí apertava um botão lá na nave e saía todo mundo para lá. Mas eu ficava fascinado com aquela comunicação, o almirante com o cara lá na nave, e como é que pode? Não tem fio, ninguém está ouvindo, está longe pra caramba. E hoje, acabei de ler aqui um WhatsApp da abençoada que está lá em Minas Gerais, numa cidade chamada Carmo do Cajuru, e se comunicando com a gente, e quem sabe nesse exato momento tem abençoados que estão assistindo. Aliás, um aplauso para todos eles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Né? Pergunto, essas ondas que dirigem teu telefone, porque cada um aqui tem um número e não se mistura. Eu ligo meu telefone e não escuto a tua conversa quando você está falando com ela. Como é que pode? Está separado. E está aqui, ó. Aqui. Você liga o rádio, 99,9 é JB. Aí você roda o botãozinho um pouco para lá, aí já é outra emissora que está emitindo outra coisa diferente. O homem descobriu que aqui no ar existem sinais, ondas, elétrons, amplitude modulada, frequência modulada. São diferentes. Rádio AM, rádio FM. O AM é a amplitude da onda que é emitida lá da rádio. A amplitude dela é diferente, assim, é mais lentinha. O FM já é a frequência que é modulada, é assim, ó, no mesmo espaço. Por isso que não mistura, por isso que é diferente. Por isso é que cada um sintoniza o que quer. Agora eu pergunto, o homem criou isso ou descobriu? Descobriu. E vai descobrindo. Porque o início da criação diz que viu Deus que tudo quanto criou era muito o quê? Bom, então você pensa que algo não existe, é porque você não sabe como é que aquilo funciona. Eu pensava que aquela comunicação lá do Jornada nas Estrelas não existia. Quantos viram 20 mil léguas submarinas? A volta, viagem à Lua. A volta ao mundo em 80 dias. Viagem ao centro da Terra. Naquela época que o Júlio Verne criou, inventou aquilo tudo lá e escreveu, era um absurdo. Isso é brincadeira, isso é mentira. Isso não sei o quê. Por quê? Porque você pensa que não existe, que é impossível, até o momento que alguém descobre e mostra para você que aquilo é possível. Viagem num balão ainda por cima e ganharam a aposta lá. Que tremendo. É bom ler esse livro, é bacana, muito bonito. Então, abençoado, você pergunta assim, mas pastor, qual é o problema então? O problema é a mente carnal, abençoado. Diga para quem está do teu lado, o problema é a mente carnal. Parece fácil, né? Hein, Rubens? Parece fácil. O problema é a mente carnal. O cara vai e diz que o Leonardo da Vinci faz um desenho, um protótipo de um helicóptero. O que é isso aí? Isso aqui é um objeto que vai ter uma hélice aqui em cima rodando com tanta velocidade e numa determinada posição que esse giro e essa posição vão possibilitar tirar uma pessoa do chão. Você está brincando, isso é brincadeira, isso é mentira. Até que vai um maluco lá, né? Quebra o braço, quebra a perna, quebra a cabeça, vai testando, até que consegue e faz aquilo funcionar. E quando funciona, isso é um helicóptero. Poxa, legal. Agora, para você é possível voar. Imagina como é possível um avião levantar voo. Um avião.
Você já viu o peso de um avião? Ah, e cheio de mala. Tem gente que leva até a geladeira quando vai viajar. E cheio de gente pesada, gente gordinha pra caramba, que não cabe nem no assento do avião. E o avião, ó, levanta e voa. Pergunto, o Santos Dumont, os americanos discordam, né? Eles dizem que foram os irmãos Wright. Aqui americano é assim, ele quer... Bom, deixa isso para lá, esse é outro assunto, não está escrito aqui. Santos Dumont inventou o avião ou ele descobriu a ciência do... Ele descobriu. Então já existia? Claro que já existia. Ele só descobriu que é possível algo numa velocidade tão grande penetrar nesse líquido chamado ar que nós estamos imersos nele, porque entre eu e você o que tem é ar, né? Ele descobriu que se for uma velocidade muito grande é capaz de levantar um peso. Mas quem criou isso? Foi Santos Dumont? Não, isso já estava criado. Então o problema é a mente natural. Aí, olha o que o apóstolo Paulo fala a esse respeito também. Pois é, Leonardo da Vinci já havia falado alguma coisa sobre isso. 1 Coríntios 2,14. Ora, 1 Coríntios 2,14, se tiver aí. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece o quê? Loucura. Imagina no tempo de Jesus de Nazaré, alguém imaginar que ia existir um carro movido a gasolina, ou a álcool, sei lá o quê. Imagina. Mas essa ciência toda que o homem vem descobrindo, sempre existiu. O problema é a mente natural. Se você começar a acreditar que no teu corpo existem os organismos que estão criados para defendê-lo, você vai se convencer disso. Viu como é que parece loucura? Olha o silêncio. Viu? Parece, né? Por que isso? Porque nós fomos criados assim, no mundo das impossibilidades. Ora, se era impossível para nós, quando criança, até comer bem, imagina voar. Era impossível. Então, isso criou uma barreira grande na nossa mente, enquanto homens naturais, enquanto corpos naturais. Esse é o problema. Para a mente do homem natural, tem uma barreira grande aí. Abençoados, a verdade é que a natureza está pronta para te dar tudo, prontinha. Mas você não sabe disso. E aí, você não consegue viver como deveria viver. Exercitando o dom da fé que você tem. Diga, o dom da fé que eu tenho. A Bíblia está cheia de exemplos. Na minha boca tem um poder da vida e da morte. E eu viverei por aquilo que minha língua proferir. Então falarei palavras de vida e não de morte. De abundância e não de escassez. De saúde e não de enfermidade. Mas às vezes a gente se pega cantando qualquer canção que está falando coisas para baixo. Ah, mas não tem nada a ver. Tem sim, você está falando. Você tem que mudar a letra. Eu gostei do J Quest no Rock in Rio, que ele falou: ei, dor, eu já não te ouço mais. Já não te escuto mais. Você não me leva a nada. Aí vem a outra, o medo. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. É uma música em graça. Bacana. Show. Essa música está perfeita para a gente cantar. Não é verdade? Agora, tem músicas aí que não estão falando uma coisa muito legal, não. E aí a gente canta, porque o acorde é bacana, porque a gente aprendeu, porque nos ensinaram, porque não sei o quê e tal, tal. Então,
Aí começa a se manifestar, porque a natureza está pronta para te atender. Porque se Paulo diz chamando a existência, é porque há alguma coisa aí que está dependendo da gente. Se a Bíblia diz que na minha boca tem um poder de vida ou de morte, é melhor a gente começar a pensar nisso e falar, porque nós estamos num pacto que é regido pela nossa boca. Diga, eu sou um abençoado, eu sou uma abençoada. Graças, Senhor, muito obrigado, porque eu sou um abençoado. Porque isso que você está ouvindo aqui não se ouve em qualquer lugar. A gente repete essa frase aqui e às vezes algumas pessoas também não entendem o que a gente está falando por causa do mesmo motivo. A mente natural tem uma barreira. E como é que ela funciona? Ela olha, ela anda pelo que vê. E quando ela vê o que tem aqui, e ouve eu dizer que nós queremos ir pôr um programa na televisão, o que a mente natural faz? Tá maluco? É sempre a mesma coisa. A mente natural é teu inimigo. O homem carnal é teu inimigo. Esse aí é o pior terror que você tem. Romanos 8. Olha só. Eu comecei dizendo que a natureza quer. Tem um desejo. Romanos 8, 19. Porque o desejo ardente de quem? Da natureza. Viu, Léo? Que Deus disse que era bom. Ela tem um desejo ardente. E não é um desejo, eu estou afim, mas se não der, tá bom. Não. É um desejo ardente. É um desejo que se tornou para a criação uma mania. Se tornou uma coisa, olha, o desejo ardente da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Pois saiba você que a criação tem um desejo, ela está aguardando você. Enquanto você não desbloquear esse homem natural da mente, a criação vai continuar desejando acima de você e não vai te dar aquilo que você quer, mas não sabe que já está aí. Já está aí. Use, já está aí. A tua cura já está aí. Né? Verso 20. Por que isso? Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Entenda bem essa palavra, né? A vaidade. Não porque quis, olha como está escrito lá, não por sua própria vontade, senão por causa daquele que a sujeitou em... Quer dizer que a criação tem uma esperança. Qual é a esperança da criação? Que você se manifeste. E ela está submetida a essa esperança até o dia em que essa esperança deixará de ser esperança e passará a ser manifestação real na nossa vida. Se você olhar para trás na tua caminhada em graça, você verá que muita coisa que para você era esperança, agora já é passado. Por que você não usa essa experiência para o que está diante de você? É a mesma coisa. Anula a mente natural, ativa a mente espiritual e receba as palavras dadas pelo Espírito, porque essas palavras são salvação para a nossa vida. A gente não pode viver com o que está aí fora. Os homens não se entendem, o país não se entende, as pessoas não se entendem, ninguém se entende, é uma confusão só. Se você ficar ligado no G1, como é que é o G1? Quem morreu? Não, aquela que você falou foi show. Quem morreu, quem foi sequestrado. Se você quer saber, quem matou, quem violentou, quem guerreou, é só ver no G1. Pronto. Então, aqui nós não estamos para falar do G1, aqui nós estamos para falar de que há uma solução para a tua vida.
E essa solução não está sendo criada agora. Essa solução está lá em Gênesis 1:31. E viu Deus que era tudo muito bom. Não tem nada ruim. O que faz ver ruim é a mente natural, abençoado. Por isso é que a Bíblia diz, se o teu olho for mau, tudo será mau. Você tem olho mau, por acaso? Não, claro que não está falando de olho mau, está falando do olho natural. Que tremendo isso aí. Então, quem limitou? O pecado de Adão. O pecado de Adão limitou. Depois, note que depois do pecado é que Deus falou, a terra agora vai produzir ervas espinhosas e não sei o quê, e coisas que não servirão para nada, a não ser espetar tua mão. Né? Um dia eu estava cortando uma planta lá em casa, que eu mexo lá nas plantas. Aí, me furei, abençoado. E me arranhei o braço, eu falei, porra. Aí eu tive que pegar uma luva de frio, de motociclismo grossona, e mexer lá, porque ia me furar. E eu fiquei com raiva daquele espinho. Eu falei, caramba, esse Adão, hein, desgraçado, que por causa dele que esse espinho está me furando agora. Olha como me alcançou. Então, limitou. O pecado de Adão limitou. Agora eu te pergunto, você está do lado de cada cruz ou você está do lado de cada cruz? Você está depois da cruz. Então, se o pecado de Adão limitou e Cristo na cruz anulou o pecado de Adão, então significa que a tua relação com a criação deve voltar a ser como era antes do pecado. Que tudo era muito bom. 1 Coríntios 15, 45. Olha o que diz aí. Assim também está escrito. Olha, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, espírito vivificante. Então, se você estivesse antes da cruz, você estaria debaixo dos efeitos da alma vivente. Como você está depois da cruz, você está debaixo dos efeitos do espírito que dá vida, vivificante. Você pode dar vida aí agora a alguém que está do teu lado, com a tua boca? Como é que você dá vida a essa pessoa? Fale. Ei, ministra a vida dela. A mente natural não quer deixar, né, abençoado? Você viu como é que ela é? Você quer ministrar, você sabe que é o correto, mas não consegue, caramba. Que coisa essa mente natural, o que o Senhor quer conosco com esse negócio dessa mente natural? Verso 47, 1 Coríntios 15, 47. Olha aí. Leia. O primeiro homem é da terra. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Então você tem essas duas naturezas, identidade. Você tem em você o primeiro homem, bata assim aí no teu braço, diga, o primeiro homem, e você tem o Senhor, diga, o Senhor. Ó, é uma guerra. E esse primeiro homem, ele jamais negará a sua natureza. E o segundo, o último, o Senhor, está preso dentro do primeiro homem. Você tem que libertar ele. Você tem que libertar ele, né? Verso 48. Qual o terrenal, tais também são os terrenais. O Senhor pegou Adão e falou assim, Adão, você vacilou, hein? O que ele falou? Fui eu não, foi ela. Quantos já botaram a culpa nos outros de algo que fizeram? Terrenal. Isso é próprio dos terrenais. Já botou, né? A culpa, né? E os que não disseram nada também já botaram, é que ficam com vergonha, eu entendo isso. Então, qual o terrenal? Tais também são os terrenais. E qual o celestial? Tais também são os celestiais. Você traz essas duas. O terrenal e o celestial. E o que ativa o terrenal? O G1. Pronto, vou ficar no G1.
certo? É ativo terrenal. E o que é ativo espiritual? Reconciliados com Cristo. Um aplauso a reconciliados com Cristo. Por quê? O verso 49 fala assim, ó. E assim como temos trazido a imagem do terrenal, traremos também a imagem do celestial. Temos trazido e traremos. Diferente, não? Por quê? Porque quando Paulo escreveu, ele estava falando da gente, de um povo que viria depois, que receberia a palavra da graça, e esse povo teria a responsabilidade de trazer a imagem do celestial, porque antes da graça, trouxemos a imagem do terrenal, e ponto. Umas bestas feras andando na terra. Quantos concordam comigo? Nós estávamos assim, umas bestas feras, que a única diferença da besta fera criada lá em Gênesis é o raciocínio, a razão, mas o resto, igualzinho, ou pior. O homem é o único animal, o homem natural, é o único animal que destrói a sua própria espécie do jeito que destrói. Os outros animais não fazem isso, não. É ou não é uma besta fera pior do que a besta fera? É, abençoado. O homem natural é o maior inimigo. O homem natural foi ativado pelo diabo. O diabo teve uma função: ativar o homem natural em todo mundo. Então, atuou em Adão, Adão fez tudo isso, e a nossa carne herdou Adão. Então, nós trazemos, como temos trazido a imagem do terrenal, do Adão, primeiro Adão, traremos também a imagem do celestial. Você vê que a gente se reúne uma vez por semana, e a gente sai daqui num fogo só, verdade? A gente sai daqui quase falando em mistério aí, por aí. Num fogo tremendo, aí daqui a pouco o nosso time perde, a gente já fica pau da vida, aí daqui a pouco o cara fala que não vai pagar o nosso salário, a gente já começa a chutar tudo dentro de casa, aí na segunda-feira alguém pisa no teu pé, você já manda para aquele lugar, já esqueceu tudinho, o homem terrenal já abocanhou a criatura. Verso 50. Porém digo isto, irmãos, olha o que Paulo diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não pode herdar. Você está no reino, mas com carne não vai funcionar. Não vai herdar. Não pode dizer que a graça não funciona se você não estiver usando o Espírito. Se você estiver aqui toda semana e quando você tiver que reagir a alguma coisa, você for usar o homem terrenal, não vai funcionar. Não adianta você ter adesivo no carro, não adianta você semear, não adianta você cantar, não adianta, porque não funciona, pastor. Só funciona pelo Espírito, porque isso não é material. Então, olha, a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem o corruptível herda a incorruptibilidade. Por que a carne e o sangue não podem herdar aqui? Porque eles pertencem ao homem natural. São propriedades do homem natural. Para terminar, exemplo: carne e sangue não semeia. Por quê? Porque não crê nisso. Puro, simples assim. Não crê nisso. Não semeia. Aí não ativa. Assim como se você não fala, você não chama a existência. Aqui, assim como você também deixa de plantar, você deixa de colher. E qual é a instrução? Provérbios 3:9, falamos semana passada, vamos repetir, ó. Honra ao Senhor. Quantos estão de acordo que uma palavra como essa merece que honremos ao Senhor com nossas primícias? Um aplauso ao Senhor por isso. 1 Coríntios 16, verso 2, olha o que diz: cada primeiro dia, cada um de vós, cada primeiro dia da semana, cada um de vós separe algo, segundo tiver prosperado. É justo, não é algo que você não tenha, nem que não possa. Deus é sábio, Deus é inteligente, é de acordo com o que tiver prosperado, só. Você recebe essa palavra? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra
da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.